Em The Lost Canvas, a autora Shiori Teshirogi nos conta a história da Guerra Santa do século XVIII. Nessa versão da história, Doku de Libra foi quem presenciou o garoto Tema de Pégaso elevando o seu cosmo pela primeira vez. Tema tentava quebrar uma enorme rocha para que as águas do rio que transbordou não alcançassem o orfanato onde ele morava. Tema consegue elevar seu cosmo pela primeira vez e quebra a enorme rocha, porém rapidamente perde suas forças e é salvo por Doku de Libra. O Cavaleiro de Ouro convida o menino a ir para o santuário e se tornar um cavaleiro. Sendo assim, Doku acaba sendo o mestre de Tema, mesmo os dois não tendo uma relação aparente de mestre e discípulo, mas sim de amigos. Porém, na versão da saga Next Dimension, o mestre de Tema foi Suikyo de Tassa, um amigo de infância de Doku e Shion. Como manda a tradição entre os Muvianos, Shion aprendeu a arte de restauração de armaduras com seu mestre, o Hakurei de Altar. Ele tinha um talento anormal para restauração, superando desde jovem seu próprio mestre. E de acordo com Deus Kairos, o nível de Shion era considerado raríssimo, mesmo entre os de sua espécie. E isso aconteceu graças ao seu constante convívio em comunhão com as armaduras, o que lhe permitiu melhorar a armadura de Ares, a ponto que nem as investidas de deuses poderiam quebrá-la facilmente. Shion ganhou uma capacidade empática latente de poder comunicar-se com as armaduras e assim saber todas as suas histórias, técnicas e também fraquezas do seu usuário só de estar perto delas ou tocar uma delas. Doku de Libra, desde muito jovem, foi treinado como um guerreiro sagrado Taonia. Esses guerreiros são treinados para proteger o Senkyo, uma terra encantada também conhecida como Mundo Senin. Nesse reino, que é guardado em uma outra dimensão paralela à da Terra, a natureza e suas forças reinam de forma suprema. Os guerreiros Taonia conquistam uma tatuagem após dominar todas as técnicas do animal da natureza que os representam. No caso de Doku, o seu animal é o tigre, e por isso ele tem essa tatuagem em suas costas. Outro fator interessante é que as tatuagens dos Taonia podem se manifestar em forma de armadura, porém isso nunca aconteceu com Doku. Ao menos nunca foi mostrada a sua armadura de tigre na história. Doku apenas vai embora dos Taonia porque seu mestre Hakuryu, o dragão branco, o envia para a Terra para treinar com um velho amigo, o dragão milenar, também conhecido como o dragão de Rozan. Com um simples toque, Shion conseguia reviver os sentimentos da armadura e do cavaleiro que a vestiu no passado. Sendo assim, Shion revivia as memórias gravadas nas armaduras, porém isso se tornou um vício, e o cavaleiro passou grande parte de seu tempo gastando seu sangue para reviver essas sensações, revivendo múltiplas vezes a história dos detentores anteriores daquelas armaduras. Shion não dava mais ouvidos ao seu mestre Hakurei de Altar e se distanciou de todos, vivendo apenas para seu vício de reviver as memórias das armaduras. E por isso Lune de Bauron foi atraído até Shion e lhe fez uma proposta. Ele ofereceu a oportunidade de vigiar as vidas humanas por toda a eternidade, o levando a trair seus ensinamentos para alcançar os seus desejos. Porém, ao reviver as lembranças da armadura de Altar e ver o reflexo de seu mestre Hakurei, Shion volta a si e reconsidera sua escolha, algo que quase custa sua vida, sendo assim salvo pelo velho Hakurei de Altar. Como sabemos, o anime de The Lost Canvas retrata 2 temporadas do mangá, e no episódio 26 terminamos a 2ª temporada acreditando que o Cavaleiro Doku de Libra teria morrido. Porém, meus amigos, isso não é verdade, e no mangá é revelado que Doku, mesmo enfrentando Hades, acabou sendo salvo por alguém um tanto quanto inusitado, sendo esse o espectro Kagarro de Bennu. Sabemos que Kagarro nutre uma forte rivalidade com Doku, e no início de The Lost Canvas, ele até mesmo foi ao santuário para enfrentar o Cavaleiro de Libra, já que Doku teria ferido o braço de Alone e Hades. Porém, Kagarro acabou enfrentando Aldebaran na ocasião. Kagarro, depois de salvar o Doku, o leva até a ilha Canon, onde sabemos que existe um certo demônio chamado Défteros. Défteros de Gêmeos cuida de Doku, que repousa dentro do vulcão para recuperar suas forças e consciência, sendo também nessa ocasião que Doku tem o Ichor, o sangue de Atena, colocado em seu corpo. Após o incidente com Lune, Shion mudou sua forma de agir e ficou mais parecido com o cavaleiro racional e direto que conhecemos. Ele se tornou alguém educado com as pessoas e um seguidor fiel dos ensinamentos de seu mestre Hakurei, que via agora seu discípulo como alguém muito mais digno de usar uma armadura do que todos os outros.
Como um discípulo prodígio, Xion também tinha forte convicção que os alunos deveriam se espelhar em seus mestres, o que, segundo Manigold de Câncer e Uzuriha de Grou, o fazia ficar ainda mais parecido com Hakurei de Altar. Porém, antes disso, Xion se mostrou ser muito cabeça quente quando não deixaram ele ir buscar a armadura de Ares, que estava guardada em um selamento de uma fenda temporal. Xion também não respeitava muito Manigold, que era mais velho e já tinha se consagrado como um cavaleiro de ouro, e após enfrentarem a fenda de Kairos e recuperarem a armadura de ouro por causa da influência das memórias de Avenir contidas na vestimenta, Xion aprendeu inconscientemente sobre como um cavaleiro de Ares deveria agir, assim como o valor de resgatar pessoas em perigo, não importando o risco que isso traria para si mesmo, tudo para garantir um futuro melhor para o mundo. Após acordar, Doku recebe uma missão dada por Défteros de Gêmeos. O Cavaleiro de Libra deveria ir até o santuário que estava abandonado e derramar o sangue de Atena sobre sua estátua, para que assim eles conseguissem a armadura de Atena. Ao ir até lá, Doku acaba enfrentando 3 poderosos espectros seguidores de Radamantes, sendo esses Sylphid de Basilisco, Queen de Mandrágora e Gordon de Minotauro. Na ocasião, Doku até mesmo utilizou as armas da armadura de Libra para derrotá-los, e posteriormente, quando finalmente conseguiu chegar à estátua de Atena, Doku é atacado por Cagarro de Bennu. Cagarro então utiliza o sangue de Doku para ativar a estátua de Atena, e isso acontece porque Défteros tinha colocado no corpo de Doku o sangue da deusa. Sendo assim, o que fez o cavaleiro recobrar a consciência, além, é claro, de ser a chave para que Doku possa fazer o Misofetamenos depois da Guerra Santa de The Lost Canvas. Infelizmente, Doku não estava conseguindo lutar contra Cagarro, mas ele acaba sendo salvo por Défteros de Gêmeos, que também recupera a armadura da deusa e apaga da memória de Doku todas as informações sobre a estátua de Atena e como despertá-la, mantendo assim o segredo apenas com Xion para a próxima geração. Na saga de The Lost Canvas, Xion, Regulus, Tema e Sasha invadem os templos maléficos de Hades, e no templo de Vênus, eles se deparam com Lune. Xion o enfrenta sozinho, e Lune utiliza o golpe da reencarnação, revivendo as memórias e os pecados de Xion no passado, de quando eles se conheceram. Lune envia Xion para o Cocytus, o inferno de gelo, onde Xion fica chocado. Ele acreditava que os guerreiros que lutaram pelo amor e pela paz na Terra teriam paz após a morte. Porém, Xion ouve as almas dos cavaleiros, que dizem que ele será o elo entre as gerações, o fazendo se reconhecer como o futuro grande mestre do santuário. Xion então utiliza a técnica Onda dos Espíritos, trazendo as almas dos guerreiros do passado e de seu mestre, derrotando assim o Lune. Na batalha final contra Alone e Hades, Xion, ao lado de Doku, convoca todas as armaduras de ouro para reproduzir a luz do sol e fazer com que o Imperador do Inferno recuasse. É quando recebem o apoio das almas de todos os Cavaleiros de Ouro mortos, que atacam de uma vez o Hades, já que havia se manifestado totalmente. Com isso, os cavaleiros exorcizam o deus do submundo, separando sua alma do corpo de Alone. E após isso, Athena Sasha revela as 2 missões dos cavaleiros. Doku deve vigiar o selamento dos espectros e Xion guiar a nova geração como grande mestre. Sasha, Tema e Alone então vão atrás da alma de Hades para tentar derrotá-lo, porém nunca mais retornam. Além de Xion e Doku, tivemos outros sobreviventes da Guerra Santa, como por exemplo, os aspirantes a cavaleiros, que eram discípulos de Asgard de Touro. Teneu se tornou o novo Cavaleiro de Touro, e Selincha abandonou o treinamento de Amazona. Yato de Unicórnio e Uzuriha de Grou também sobreviveram. Eles são mandados para a Terra no momento da batalha contra Hades. Porém, Yato e Uzuriha perdem a habilidade de utilizar o Cosmo e acabam vivendo juntos como humanos normais. O jovem Muviano Atla, que também era discípulo de Hakurei, também sobrevive. E provavelmente temos outros cavaleiros que estavam acompanhando Atena no barco da Esperança, que podem ter sobrevivido. Do lado de Hades, o espectro Aiacos de Garuda, ou melhor Suikyo, também sobreviveu, assim como Pandora e Sheshiri de Gato Fada. Bom galera, algumas pessoas podem não lembrar, mas Teneu foi um dos aprendizes de Asgard de Touro no século XVIII. No anime ele é aquele aprendiz mais velho com cabelos castanhos,
porém anos após o fim da Guerra Santa contra Hades, durante a reforma do Santuário de Atena, ele foi promovido a Cavaleiro de Touro pelo Grande Mestre Xion, sendo a partir daí seu braço direito no comando do Santuário e primeiro Cavaleiro de Ouro de uma nova geração. Teneu originalmente nasceu no reino de Nápoles no dia 6 de maio e durante o anime ele teria 55 quilos, medindo 1,62 m de altura, sendo do tipo sanguíneo A. Porém no mangá de The Lost Canvas, Gaiden, Teneu é mostrado tendo cabelos da cor azul, sendo essa a principal diferença com ele em relação ao anime. E como se passaram vários anos dessa vez, ele usa um cabelo mais longo após se tornar um cavaleiro, e durante esse tempo, Teneu acabou crescendo e ficou com 1,90 m de altura e 89 kg. Teneu vem do latim e um dos significados aproximados de seu nome seria Eu me mantenho firme, em alusão aos acontecimentos que ele presenciou durante e após a Guerra Santa. Teneu, tal como todos os órfãos que Asgard de Touro cuidava, tinha um grande respeito, carinho e apreço pelo Taurino. Por ser o mais velho de seus aprendizes, ele seguia à risca os ensinamentos e ordens dados por seu mestre a fim de honrá-lo, sendo o único a chamá-lo pelo nome que passou a adotar, sendo Aldebaran, isso mesmo quando ele não estava presente e repreendendo aqueles que não o usavam. Ele também tinha um grande apreço e zelo por seus irmãos de treino, em especial Consalo, por ser o mais jovem. Porém, sempre que achava que não conseguia atingir suas expectativas como um aprendiz de cavaleiro, ele deixava seu lado emocional aparecer, ficando bastante triste, algo que só diminuía quando ele era animado por Selincha. Teneu também tinha um grande respeito pelos Cavaleiros de Ouro e reprovava a falta de educação de Tema de Pégaso para com alguns deles, embora gostasse muito dele e de sua tenacidade. Após a morte de Asgard, embora inicialmente ele tenha ficado triste pelo destino final de seu mestre, Teneu tomou seu sacrifício como uma meta, a fim de não só ficar mais forte para proteger os outros, como também queria sucedê-lo como Cavaleiro de Ouro do signo de Touro, para que assim fosse digno de se chamar Aldebaran algum dia, algo que em última análise se tornaria real com os anos após o fim da Guerra Santa. Teneu alcançaria seu sonho de se tornar o novo Cavaleiro de Touro e devido ao seu desejo de proteger a futura geração, seria o braço direito de Xion. Como adulto e já atuando como Cavaleiro de Ouro, Teneu inicialmente tinha uma grande insegurança sobre suas habilidades por acreditar que jamais conseguiria se igualar a seu mestre. Porém, isso não impedia que ele velasse pela segurança de seus amigos e dos jovens da aldeia de Rodório, que auxiliavam na reforma do Santuário de Atena. No geral, suas incertezas apenas cessariam após ser enviado por Xion para impedir o renascer de Encélado no Monte Etna, onde, como seu mestre, foi capaz de vencer sua insegurança e assim assumir orgulhosamente o título da Estrela Gigante Vermelha, Aldebaran, assim como Asgard e Cortauri. Com sua determinação renovada, Teneu passou a enfrentar suas obrigações de frente e sem temor, como evidenciado quando enfrentou Yoma, o deus Kairos, onde apesar de sua grande desvantagem, quando o mesmo atacou os jovens recrutas, sequer cogitou a ideia de recuar. Como cavaleiro aspirante, Teneu era reconhecido como o mais forte dos discípulos de Asgard de Touro, sendo que mesmo sem ter recebido uma armadura, ele foi o único da missão de invadir a Catedral de Hades a sobreviver ao ataque, e não bastasse isso, conseguiu sobreviver a todo o percurso da Guerra Santa de sua época. No geral, durante os 6 anos após o fim do conflito, as habilidades de Teneu cresceram consideravelmente ao ponto de se tornar o Cavaleiro de Ouro. Ao receber então o poder e vontade de seu mestre, a força de Teneu ficou tão grande que foi capaz de destruir o corpo do gigante Encélado completamente. Posteriormente, sob a tutela do Grande Mestre, o poder de Teneu cresceu o suficiente para retardar os avanços do deus Kairos, tempo suficiente para Xion conseguir derrotá-lo. E como manda a tradição dos Cavaleiros de Touro, Teneu possuía uma imensa força esmagadora em uma de suas investidas, assim como Asgard, em máxima potência, ele era capaz de causar um terremoto que rasgava a terra e modificava a paisagem. Como seu mestre, ele também era dotado de uma grande resistência e durabilidade em combate. Assim como os demais Cavaleiros de Touro, Teneu possui o golpe clássico de Touro, o Grande Chifre. Até agora, Teneu demonstrou apenas a forma ofensiva desse golpe, acumulando o cosmo em seus punhos e disparando pelas palmas das suas mãos a velocidade da luz para frente. Trata-se de uma técnica que permite ao usuário enviar ondas de cosmo intensas o bastante para devastar tudo o que estiver à frente dele. Porém, quando o golpe é lançado desta forma, assim como no ataque da espada no Lai, onde o oponente pode se defender do ataque e contra-atacar. Pleiades Nova.
Esta técnica consiste em criar esferas com caudas de energia que se lançam sobre o oponente com grande poder destrutivo. Ele concentra o cosmo em sua mão e o eleva, criando raios de energia que se transformam em esferas dotadas de um grande poder que é descarregado sobre o seu oponente. O golpe é lançado com o braço direito, provocando a captura da vítima para logo em seguida descarregar as esferas de energia contra ela. Ao mesmo tempo em que captura o inimigo e lança-o aos céus, as esferas provocam explosões luminosas em cadeia. Supernova titânica. Abandonando sua postura original, Teneu atinge o chão e cria uma gigantesca explosão que destrói todo o solo ao seu redor. O adversário é acertado tanto pela energia da explosão quanto pelas rochas projetadas no ar e acaba soterrado por elas quando caem, empurrando o alvo direto para o foco da explosão e o enterrando sobre o chão. Contra Encélado, Teneu disse a seguinte frase: "O grande mestre Xion me disse que lembranças de nossos predecessores ressoam em nossas armaduras. Quando nós estamos em perigo, eu pude ver a determinação do homem que esteve aqui há 14 anos atrás, que esse homem transcendeu o tempo para falar comigo mais uma vez. Ele disse: viva, e transmite isso a todos que estão vivos ainda." Nesse momento, Teneu se refere a seu mestre Rasgard de Touro, que em espírito o apoiou com seu cosmo. E durante o confronto contra Kairos, Teneu disse: "Não vou deixar que um deus faça o que lhe dá prazer. O que aconteceu naquele dia não vai voltar a acontecer. Esse santuário é a nossa herança. Pelo grande mestre Xion, pelo Tema e por todos os demais. Este é o único lugar no qual um deus como você poderá ser detido. É o lugar no qual Tema e todos os outros poderão voltar. Você não vai destruí-lo." O Cavaleiro de Ouro disse isso enquanto lutava com o deus banido e protegia o santuário. Além de ser treinado na sua juventude por Rasgard de Touro, nos anos mais à frente, até se tornar um Cavaleiro de Ouro, ele foi treinado também por Xion, sendo assim Teneu o único Cavaleiro de Touro conhecido por ser treinado por um grande mestre. Antes mesmo do lançamento do Gaiden de Aldebaran, ou Rasgard, se vocês preferirem, Teneu já havia aparecido trajando a armadura de touro em uma imagem promocional do volume 11, baseada na previsão tida por Selincha, sua companheira de treinamento, que disse que o garoto algum dia substituiria seu mestre como cavaleiro. Bom pessoal, essas foram as curiosidades de Teneu, o Cavaleiro de Touro em The Lost Canvas após Rasgard.